Então, continuando a apreciação, das hipóteses infraconstitucionais de vedação da impetração do mandado de segurança, observamos o que diz o artigo 5º, inciso 2º da Lei 2016. Diz o seguinte: não concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. O que nós temos que observar nesta disposição? É que, primeiramente, ela diz uma obviedade, né? Diz que eu não vou utilizar mandado de segurança quando eu tiver uma decisão judicial que possui efeito suspensivo, que possui um recurso com efeito suspensivo. Então, se eu vou recorrer e este recurso vai suspender a produção de efeitos, vamos dizer assim, daquela decisão, para mim não tem por que utilizar o mandado de segurança. O problema é que, a contrário senso, ela diz uma outra coisa. Diz o seguinte: olha, por outro lado, se eu tiver uma decisão judicial que eu tenha um recurso e esse recurso não tem efeito suspensivo, caberia mandado de segurança. Então é aí que a gente tem que analisar, porque ela está dizendo o seguinte: olha, a lei diz que não cabe mandado de segurança se eu tiver um recurso com efeito suspensivo. Então, em sentido contrário, está dizendo que cabe mandado de segurança contra uma decisão judicial cujo recurso dessa decisão judicial não tem efeito suspensivo. Lembremos a diferença da outra hipótese que nós estudamos antes, que foi a hipótese de decisão administrativa que tinha o recurso administrativo dotado de efeito suspensivo e independentemente de caução. Aqui a gente está falando agora de decisão judicial, tá? Então vejam, como é que eu posso então entender a existência da possibilidade de impetração de mandado de segurança concomitantemente à possibilidade de impetração de um recurso judicial? Essa situação tem que ser entendida com bastante parcimônia, até porque nós temos uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a 267, que diz o seguinte: olha, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Então, à primeira vista, teria uma incongruência entre o que diz a lei e o que diz a súmula, porque a lei, pela sua literalidade, permitiria a impetração de mandado de segurança contra a decisão judicial que não tivesse um recurso com efeito suspensivo, e a súmula 267 proíbe mandado de segurança contra o ato judicial passivo de recurso ou efeito passivo de recurso ou correição. Então, como é que eu posso conciliar essas duas coisas? Como é que eu concilio o artigo 5º, inciso 2º da Lei 12.016 e a súmula 267 do STF? Nós conciliamos da seguinte forma: temos que entender, primeiramente, tá, que o mandado de segurança não pode ser utilizado para modificar o conteúdo da decisão judicial, se essa decisão judicial é passiva de recurso. O que importa se o recurso tem efeito suspensivo ou não tem efeito suspensivo. Se eu tenho uma decisão judicial e essa decisão judicial ela é passiva de recurso, o indivíduo que estiver insatisfeito com essa decisão vai ter que recorrer. Não vai poder fazer uso do mandado de segurança para discutir o mérito. O mandado de segurança pode ser utilizado apenas para quê? Para conceder o efeito suspensivo que aquele recurso não tem. Então vamos lá. Então, imagine que eu tenho uma decisão judicial e essa decisão judicial ela é recorrível, mas esse recurso não tem efeito suspensivo. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o quê? Duas coisas ao mesmo tempo: recorrer da decisão judicial para discutir o mérito e impetrar mandado de segurança com o único objetivo de quê? De conceder o efeito suspensivo. Essa situação hoje é cada vez mais rara. Por quê? Porque nós temos os recursos, né? Muitos deles têm efeito suspensivo, e mesmo os recursos que não possuem efeito suspensivo, esse efeito pode ser concedido open use. Ou seja, quando há o recebimento desse recurso, o próprio magistrado, né, no recebimento desse recurso, pode conceder o efeito suspensivo, quando for o caso. Então, esse efeito suspensivo, como eu disse, que pode ser open legis, que é quando a própria lei dá, ou open use, que é quando o juiz concede esse efeito suspensivo ao recurso. Isso já praticamente elimina as hipóteses em que eu poderia utilizar o mandado de segurança apenas com esse objetivo de conceder o efeito suspensivo. Mas em tese ainda nós temos isso, certo? Em tese ainda é possível. Então, decisão judicial que tem um recurso que não tem efeito suspensivo, ela pode ser discutida
através do recurso, que vai discutir o mérito para a modificação da decisão, e a impetração do mandado de segurança exclusivamente para a concessão do efeito suspensivo que esse recurso não tem. Ok? Importante. Uma questão também importante para esclarecer, porque tanto o STF quanto o STJ entendem que no caso recurso especial e recurso extraordinário, o efeito suspensivo tem que ser pleiteado não em mandado de segurança, tá? Mas por meio de cautelar inominado. Então, no caso, recurso extraordinário, recurso especial, para a concessão do efeito suspensivo, tem que ser discutido através de cautelar inominada, não de mandado de segurança, entendimento do STF e do STJ, ok? Mas vamos lá, vamos continuar. Há ainda outras hipóteses que a jurisprudência admite a impetração de mandado de segurança contra decisões judiciais, ainda que as decisões sejam passíveis de recurso, tá? E quais são? Primeiro, uma decisão judicial teratológica. Então, o que é uma decisão teratológica? Uma decisão totalmente sem pé nem cabeça, uma decisão completamente fora daquilo que seria cabível para o caso concreto. Então, os tribunais vêm entendendo que decisão judicial teratológica, eu posso discutir essa decisão através da impetração de mandado de segurança, tá? Então, uma excepcionalidade. Então, decisão judicial teratológica, eu posso discuti-la através de mandado de segurança, ok? Outra situação também. O terceiro prejudicado que não foi parte da demanda. Terceiro prejudicado que não foi parte da demanda. Então, imagine o seguinte, eu tenho um processo e onde se está discutindo aí, por exemplo, o dano moral praticado por duas empresas, tá? Ou então por empresa, imaginemos aí uma inscrição indevida que uma indeterminada empresa é acusada de ter inscrito devidamente o nome do indivíduo no SPC Serasa, o processo corre e no final, na sentença, é condenada essa empresa ré e uma outra empresa que não participou do litígio. Certo? E aí ela só descobre isso depois do trânsito em julgado. Ou descobre isso ainda no curso do processo, mas depois de já ter perdido a oportunidade de recorrer. Então ela pode discutir essa situação através de mandado de segurança. Então tem um direito líquido e certo, né, de não ser condenado naquele processo, não responder pelos efeitos da condenação, porque não fiz parte da demanda. Então, uma decisão judicial que atingir um terceiro que não foi parte da demanda, eu posso discutir essa decisão através de um mandado de segurança. É possível, tá bom? Outra situação, uma decisão judicial que contenha uma gritante legalidade, abuso de poder, capaz de atingir direito líquido e certo. Então a jurisprudência também entende que uma decisão judicial que tem uma ilegalidade gritante, que caracterize abuso de poder, que esse abuso de poder atinja o direito líquido e certo, poderia discutir através de mandado de segurança. Percebamos, meus queridos, que a situação são situações excepcionais, tá? Excepcionais, em que nós vemos uma ilegalidade gritante, que por isso eu teria um direito líquido e certo do indivíduo sendo atingido ali de forma cabal, e em razão disso eu poderia utilizar a via do mandado de segurança para discutir esta ilegalidade, ok? Uma outra situação seria da impetração do mandado de segurança para discutir um ato judicial irrecorrível. Veja o que é diferente. Aqui eu tenho uma decisão judicial que não tem recurso para ela. E em razão disso, eu poderia impetrar mandado de segurança para discutir essa decisão quando ela atingisse direito líquido e certo. Eu vou dar um exemplo. Decisão interlocutória em procedimento dos juizados especiais. Se sabe que a decisão interlocutória em procedimento dos juizados especiais, essa decisão não é passível de recurso. Não posso impetrar agravo de instrumento. Imagine que o juiz vai e decide no curso do processo determinando que seja, por exemplo, retirado o nome do indivíduo da lista de devedores do SPC Serasa. Tá? Ou então, uma decisão interlocutória que manda efetuar um pagamento, por exemplo, de um valor ali a título de multa, alguma coisa no curso do processo. Essa decisão interlocutória ela é irrecorrível, vocês sabem.
Então, o que é que a parte atingida, entendendo que tem o seu direito líquido e certo ali atingido, o que é que a parte pode fazer? Ela não pode impetrar mandado de segurança. Ela não pode impetrar um recurso, porque não cabe recurso. Então vai surgir para ela a possibilidade justamente de quê? De fazer uso do mandado de segurança. Mandado de segurança que vai ser remetido à turma recursal. Um exemplo que eu vi aqui recentemente, por exemplo, um colega, o magistrado determinou que uma empresa fizesse portabilidade do número de celular de uma empresa para outra. Tá? Terminou que a determinada empresa X fizesse portabilidade do número para a empresa Y. A empresa X entendia que não poderia fazer, porque tecnicamente, na visão dela, quem teria que fazer era outra empresa. Só que a decisão interlocutória estava ali, determinando que a empresa X fizesse a transferência, né, do número para outra empresa, fizesse a portabilidade, e ela entendendo que não poderia cumprir essa decisão sob pena de multa, estava lá recebendo multa diária, o que é que ela fez? Impetrou mandado de segurança perante a turma recursal, para que a turma recursal possa apreciar o que, na visão dela, desta empresa, estaria sendo uma decisão judicial que atingiria o seu direito líquido e certo, tá? Porque, na sua visão, ela não poderia fazer essa transferência e sim a empresa diversa, ok? Então, perfeito. Um outro exemplo, decisão judicial irrecorrível, nós podemos impetrar mandado de segurança. Veja que aqui a gente tem uma situação diferente, porque quando nós falamos de decisão judicial irrecorrível, o mandado de segurança vai discutir o mérito dessa decisão. Vai discutir o mérito dessa decisão que não tem recurso. Diferentemente da hipótese que falamos no início, que era uma decisão que tem recurso cabível, mas esse recurso não tem efeito suspensivo. Nessa outra hipótese, vai ter o indivíduo interessado, vai ter que recorrer para discutir o mérito e o mandado de segurança apenas para atribuir efeito suspensivo. Ok? Então vamos seguir. Mais uma hipótese aqui que nós estamos discutindo de interesse especificamente nas questões relacionadas às limitações infraconstitucionais à impetração de mandados de segurança.